No dia 8 de fevereiro de 2025, eu tive um acidente e vocês vão ver comigo o que aconteceu nesse relato que eu acabei de falar nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, Gediael Fonseca. Então, 8 de fevereiro de 2025, meu acidente ocorreu na Uber com um passageiro. Como é que foi? Pessoal, foi muito assustador, foi muito difícil essa situação. Ocorreu durante o dia mesmo, era domingo, 8 de fevereiro, então eu basicamente tentei desviar do acidente, mas não deu. Vou contar todo o relato aqui agora para vocês entenderem como é que foi. Então, eu fui buscar um passageiro, corrida boa, tocando lá pro sentido Jardim Galo, Lusiânia, lá do Lago Sul. Eu sempre gostei de fazer corridas longas na Uber. Então eu fui lá, busquei o passageiro. Num condomínio chique. Então eu fui lá, busquei o passageiro. Continuando, né, a trajetória, né? E fui buscar Lago Sul e tentei. Continuei o caminho, o trajeto, e durante o trajeto, fui lá perto mesmo, que aconteceu um acidente. Uma caminhonete chegou de uma vez me ultrapassando no balão. Você sabe que todo mundo tem o direito no balão, eu dando seta, tudo certo, e fui acidentado. Era um domingo, a pista vazia, então todo mundo tava com pressa, mas o motorista, eu acho que viu minha seta, não é possível, que eu tô ligando a seta desde tempo. Então, na hora do ocorrido, bateu tipo como se eu tivesse batido no pneu. Se eu não tivesse feito isso, a pancada ia ser muito mais forte. Mas a pancada ainda assim foi muito forte, entendeu? Aí o que acontece? Eu deixei o passageiro lá no carro. Enquanto isso, eu não solicitei outro Uber pra ela. Então, como eu vi que a batida não foi tão feia assim, então simplesmente, mas eu vou deixar bem aqui em cima pra vocês verem como é que ficou o carro, tá? Vou deixar bem aqui em cima. Simplesmente eu deixei a pessoa lá no carro e fui em direção ao indivíduo, que ele mesmo tirou essa foto da capa aí pra mim. Ficou muito top, né? Falei. Então, continuando, aí, aí ele tirou as fotos e tal, tirou a foto da minha habilitação e tal. Ele mandou pra mim no meu WhatsApp e tal, beleza. Aí eu não chamei polícia nem nada, segui destino. Aí quando eu cheguei no meu destino já tava longe, ele falou que não ia pagar e tal, deu uma confusão, então eu deixei isso quieto, eu mesmo paguei por mim mesmo. Mas na hora do acidente eu fiquei assustado, literalmente assustado, como foi meu primeiro acidente na vida, primeira vez isso num trânsito que me acontece, então o cara totalmente errado, pegou minha faixa, então, e ele tava com família, tava com todo mundo dentro, e a passageira que tava comigo falou que eu tava totalmente certo, tá? Falou que eu liguei a seta, ela viu tudo mais. Ela falou que ia até me ajudar se ela quisesse testemunhar ao meu favor, né? Pra mim ser indenizada aí, mas não ocorreu. Eu simplesmente deixei pra lá, deixei quieto. Então, pessoal, continuando. Aí eu cheguei em casa, levei a passageira, ainda tava tremendo um pouco, né? Porque a gente se assusta no trânsito e tal. Não que hoje eu tenha um trauma, não tenho trauma, mas a gente ainda fica com meio receio ainda, né? Fica mais cuidadoso ainda, né? Porque aí beleza. Chegando em casa, deixei a passageira que era próximo, né? Como eu falei pra vocês, era bem próximo mesmo a minha casa, então eu segui, acho que é 5 quilômetros pra minha casa. Chegando lá em casa eu dei uma respirada, dei uma acalmada, liguei pro meu colega Uber também,
que ele já ocorreu com ele também, que ele era Uber há bem mais tempo do que eu. Então, beleza, eu liguei pra ele e tal. Ele foi lá, me deu assistência, falou pra mim e tudo mais. E isso e tal e tal. Me ajudou naquilo. Falou que não era melhor eu nem me meter em confusão, melhor eu pagar meu prejuízo. E foi isso que eu fiz, segui o conselho dele, né? Então, aí beleza. Aí ele falou, dá uma respirada e volta a trabalhar mais tarde pra você conseguir o valor. E realmente eu fui e fiz. Eu trabalhei esse dia até, acho que foi até meia-noite ainda. Porque eu fiquei umas 3 horas parado. Eu cheguei em casa, era 5h30 da tarde e fiquei até 8 horas da noite de boa, entendeu? Fiquei de boa, até banhei, dei uma respirada, sentei, fiquei mexendo no celular, fiquei respirando, analisando e tudo mais. Porque isso é um risco muito grande até pra mim voltar a trabalhar meio tremendo de novo. Aí beleza, eu voltei, já tava batido o carro mesmo, voltei e trabalhei normal. E lembrando que o carro é alugado, então eu tinha que fazer aluguel do carro, tinha que arrumar o carro, então era muita coisa em cima, muita coisa mesmo. Então a gente fica meio assustado do que vai fazer, e também tanto da pancada do acidente, é muita coisa envolvida, então a gente começa a entrar em desespero. Aí beleza, trabalhei e tal, e conheci um funileiro, que eu tava levando ele era por volta de umas 10h30, 11 horas da noite. Ele e o filho dele. Aí eu conheci ele e tal, perguntei pra ele, ele falou que trabalhava, comentou lá que trabalhava não sei aonde, funilaria, opa! Perguntei pra ele se ele consegue arrumar e tal, mostrei pra ele. Ele falou que o irmão dele tem uma oficina, ele trabalha numa empresa, o irmão dele tem uma oficina. Então isso aí ele me ajudou, graças a Deus ele me ajudou e tal. Então tudo ocorreu bem. Aí a gente marcou o dia certinho, no dia que tem menos movimento na Uber. Fui lá e deixei o carro lá pra ele arrumar, entendeu? Então eu deixei o carro lá pra ele, aí ele arrumou, aí eu fui lá buscar e deu tudo certo. E graças a Deus eu deixei isso de lado, tá? Mas foi um susto, graças a Deus, não aconteceu nada comigo. Eu tô inteiro, o passageiro tá inteiro, o motorista da caminhonete tá inteiro. Então todo mundo tá bem. O importante é isso. E é isso, vocês sabem o resto da história, que eu já devolvi o carro e tal. Mas carro alugado com você tem que ter um prejuízo, você tem que ter um dinheiro a mais na sua conta. Porque se você não tiver esse saldo, você você não corre o risco assim de ficar fazendo muito dinheiro trabalhando, entendeu? Sempre tem dinheiro guardado para caso isso acontecer. Por mais que seja carro financiado, seja carro próprio, você tem que ter. Porque senão pode acontecer isso qualquer hora, então trânsito não é brincadeira. Tanto para carro, moto, até avião, aeronave. Então trânsito, tudo que tudo que é sujeito a acidente tem risco. Moto, então tudo tem acidente. Então é isso, pessoal. Deixei o relato aí pra vocês. Se vocês gostou do vídeo, deixa o like. Se você também não gostou, deixa o dislike aí, comenta aí tudo certinho, tá? Pra me trazer mais vídeo como esse, relatando tudo sobre a Uber. Se vocês querem histórias que aconteceram dentro da Uber também, dentro quando eu trabalhava na Uber, eu vou falar aqui também, tá? E também minha moto está no consórcio, tá quase saindo pra gente começar a gravar vídeo também de moto, gravar nossos vídeos andando na moto, explicando tudo sobre a moto, quantos km faz, quantos km eu fiz na moto, então tudo mais. Então é isso, pessoal, deixa o like aí, valeu e fui, viu? Fica com Deus todos vocês, um abraço.